Pronto, estamos online. Boa tarde, boa noite, bom dia. Doutor Kerley. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e todas. E vamos começar uma segunda semana do curso. Terceira. E a primeira aula do curso de custo de transação. Então, essa matéria, como está visto no programa, ela enfoca a questão dos custos das empresas, agora não mais um custo para produzir, não é aquele custo, o custo do insumo, o custo do fator de produção, não. São novos custos, tipo novo de custos, e são custos que provavelmente a grande maioria de vocês, mesmo sendo alunos de economia, ainda não tem um domínio muito claro dessa ideia. Então, vamos fazer uma aula inaugural, introduzindo muitos conceitos. Em seguida, fazemos um questionário. Luiz não vai gostar muito da ideia, não, mas eu acho que deve ser mais do que 5 questões, umas 10 questões conceituais para internalizar essas ideias. Vocês vão vendo o vídeo, internalizando a ideia, respondendo. E aí, na sexta-feira, fazemos as discussões e na próxima semana fazemos uma segunda aula sobre custo de transação, novamente outro questionário, e aí o tema se dá por encerrado com esses 12, quer dizer, matéria e novamente toda coisa, a sexta, o sábado, e com esses 12 horas ao tema, a gente considera encerrado o tema de custo de transação e vamos para um tema seguinte, que vocês têm tudo isso no programa. Ok, então vamos usar a técnica de sempre. Vamos usar um PowerPoint e, acima de tudo, preparar a minha garganta e vocês prepararem os ouvidos e a mente, usando a regra de sempre, quando ligar o computador para assistir a aula, ligar a mente também, vai precisar, não há dúvida, vai precisar dos dois. E vamos, então, apresentar as ideias de custo de transação, com a possível calma, com o possível timing necessário para que isso seja introduzido de uma maneira que produza frutos. Não é simplesmente dar aula, não é simplesmente vocês assistirem aula. Isso não é o ponto. O ponto é que eu tenho que trabalhar duro, temos que trabalhar duro, e estamos trabalhando, e vocês, da outra ponta, trabalhar duro para que esse período extra não seja também um período de avanço. Então, vamos avançar nas ideias de custo de transação. Vocês vão notar que não tem gráfico, não tem número, não tem nada. Mas é isso mesmo, a gente vai introduzir ideias novas, e para essas ideias novas a gente precisa, acima de tudo, de discutir, a gente precisa de argumentar, dar exemplos. Esse vai ser o método. E aí, na próxima aula, a gente pode tratar isso de uma maneira mais formal. É mais ou menos esse o método. É mais ou menos não, é esse o método de todo o curso. Ok. Vamos começar, então, a discutir o nosso PowerPoint sobre custo de transação, né? E se preparar para ideias novas, conceitos novos, coisas que a maioria de vocês nunca viu. Mas é uma alegria você se defrontar com novos temas, com novos temas. Luiz deu um ecozinho aí, mas já está controlando. Beleza. Ideias novas é o que não falta. Ontem eu quase que não consigo dormir madrugada dentro com ideias novas em evolução, teoria da evolução. Um monte de explicação. Viu, Luiz? Inclusive uma boa explicação para os professores. O cara tem as hipóteses dele de que o cérebro humano, que consome 20% de toda a energia que você produz, é um absurdo do ponto de vista da evolução. Para que diabo um negócio que consome 20% da energia que você produz? E a tese dele é que isso evoluiu não por razões físicas. Não foi para fazer ponte, para passar coisa, não foi para desenvolver instrumento, não. Foi
para resolver problemas de relacionamento social. O Homo sapiens, sem garra, sem força, sem velocidade, sem nada, teve que se virar e trabalhar de maneira cooperativa. E essa maneira cooperativa inventou a necessidade de relações extremamente complexas. E a ideia dele é que esse cérebro doido, no sentido que hoje a gente tem, é o preço de ter sido capaz de trabalhar em conjunto. Essa é a ideia. Mas estou falando tudo isso porque ele diz o seguinte, uma coisa importantíssima para os professores, eu vou dizer a Luiz, mas vou dizer na aula. Ele diz o seguinte, um avanço extraordinário e que muitos professores às vezes desconhecem, não falam sobre isso, é que um avanço extraordinário foi quando o homem ficou ciente de que o outro não sabia e não pensava exatamente igual a ele. Isso introduziu uma complexidade absurda. Nenhum animal tem ideia nenhuma disso. Então, os professores têm que se lembrar desse fato primário da evolução, de que os outros não têm o mesmo conhecimento, aí nem interpretam as coisas da mesma forma. Então, esse é um passo fundamental para os professores, tomar essa hipótese como verdadeira. O outro não tem a mesma informação e não interpreta da mesma maneira que você interpreta. Isso criou complexidade, mas também criou enormes possibilidades. Ok, uma introdução da teoria da evolução dentro da nossa aula de custo de transação, mas é isso mesmo. Muito bem, as ideias que a gente vai desenvolver nesse curso, Luiz teve essa felicíssima ideia de pôr essa homenagem aí a Ronald Coase. Esse foi o cara que escreveu um artigo que não me canso de ler. Hoje de manhã li mais uma vez o artigo de Coase, o artigo o que é uma firma, o que é uma empresa. E foi ele que, tentando entender o que era uma enferma, isso acho que em 39, esse artigo que eu li hoje, em 1939, imagine só, e deu a ele o Prêmio Nobel de Economia de 91. Como isso é possível, um cara escrever em 39 e ganhar em 91, se o Prêmio Nobel só é para vivos? É que Coase viveu 102, 103 anos. Então, deu tempo a ele ficar muito velho e, mesmo assim, receber o Prêmio Nobel e ainda viver muitos anos depois que recebeu o Prêmio Nobel. É um caso raro. Então, grande vida, tanto no sentido de espaço do tempo que passou entre nós, quanto pela contribuição que deixou para nós. E é do trabalho dele, do pensamento dele, do esforço dele, que essa aula hoje se nutre de Coase, e Luiz fez uma justíssima homenagem de pô-lo aí para que a gente diga obrigado, Coase, melhorou a nossa visão das empresas, diminuiu a nossa burrice. Beleza. A partir de Coase se desenvolveu uma abordagem das empresas chamada abordagem dos custos de transação. E a gente vai ver isso aí através das fronteiras verticais da empresa. O que é que eu quero dizer por fronteiras verticais da empresa? Fronteiras verticais da empresa no sentido que nós podemos ver que, na realidade, existem indústrias. Olha que agora eu estou usando a palavra indústria como um economista usa. Como, digamos, indústria farmacêutica, indústria de construção civil, quer dizer, nesse sentido, a indústria como uma área de ação das empresas, não uma indústria, aquela específica indústria. Então, em algumas indústrias, você tem empresas muito verticalizadas, e em outras indústrias você tem empresas pouco verticalizadas. Ou, de uma maneira mais geral, por que existe empresa, mais profundamente, que foi a discussão de Coase, mas a gente vai centrar mais na discussão derivada dele, que é por que algumas empresas são verticalizadas, no sentido que realizam várias etapas do processo de produção que vai da matéria-prima até o produto final, enquanto que outras realizam somente uma etapa daquela produção. Coase deu uma resposta para ela. Isso, fundamentalmente, acontece devido aos custos de transação.
E é essa parte da explicação que nós vamos começar a apresentar e a discutir, a explicar a partir de agora. Beleza. Pronto, podemos ir, Luiz. Me escuta, Luiz? Luiz? Eu tive um pequeno probleminha aqui com o microfone, mas estou te ouvindo. Tá. Tá. Vou voltar ao slide, tá? Tá. Sem problema. Pronto, podemos começar. Pode começar, Kevin. Pronto. Então, a questão fundamental posta por Coase foi: se você tem mercados eficientes, como propõe a teoria econômica, por que é que uma parcela grande da atividade econômica se dá a empresas integradas verticalmente? Por que as empresas, ou colocado de uma maneira mais simples para uma discussão inicial, por que é que a empresa fabrica uma parte do que ela vai produzir se ela pode, digamos, comprar isso no mercado? Por que é que uma empresa de computador vai agora virar fabricante de chips, se ela pode comprar chips no mercado? Por que é que uma empresa produtora de refrigerante agora vai inventar de produzir açúcar, se ela pode comprar açúcar no mercado? E, no entanto, a gente vê muitas áreas da atividade empresarial onde isso acontece. As empresas, em vez de utilizar o mercado, supostamente o mercado seria o lugar certo para ela realizar essa transação, e, no entanto, ela resolve fazer ao invés de comprar. Então, essa é outra maneira da gente olhar a ideia da verticalização. Quer dizer, por que é que a empresa prefere fazer ao invés de comprar no mercado insumos que ela necessita para a sua produção? Então, esse é o ponto. Podemos seguir, Luiz. Pronto. Eu estou chamando de integração vertical, e é o que se compreende, a realização de mais de uma atividade da cadeia vertical, que vai da matéria-prima e termina com a venda dos bens. Então, é o que a gente entendeu sempre por integração vertical. Eu digo que uma empresa integra verticalmente se ela produz fubá, por exemplo, se ela agora impõe uma empresa de distribuição de farinha de milho, ou isso é uma integração para frente, ou ela pode integrar também a produção de milho. Dizer, não, eu vou agora, vou lá para o Cerrado, vou lá para o Maranhão, Mapitoba, vou lá no Mapitoba e vou agora produzir milho. Então, ela fez também uma integração na sua cadeia. Só quando ela produz milho, ela está indo para trás. Quando ela diz, em vez de vender só farinha de milho, eu vou agora distribuir farinha de milho, ela está fazendo uma atividade na frente, ela quer que o produto chegue no consumidor. Então, é isso que a gente vai estudar aqui. Por que algumas empresas algumas indústrias, no sentido que eu já falei, são bem integradas, enquanto que outras indústrias a integração é praticamente nenhuma. E muitas indústrias é um pouco integrada, menos integrada, e assim vai. Então, é essa a nossa discussão. E a nossa resposta vai ser custo de transação. E vamos terminar nossa aula com uma ideia fundamental, que aí a gente deve a Williamson, outro prêmio Nobel de Economia, mas já agora no século XXI, que introduziu as ideias de estrutura de governança e explicando a verticalização, a integração vertical das empresas. Então, essa é uma bela aula, cheia de ideias novas. Vamos começá-las, vamos dar continuidade, já começamos. Pronto.
Aquilo que eu já falei, que a empresa pode verticalizar, fazer uma integração vertical, assumindo atividades a montante, upstream. Isso é, no caso, seria a empresa que fabrica farinha de milho, como é que a gente chama? Farinha para fazer cuscuz. Agora se chama de flocos de milho. Ela pode decidir plantar milho. Então, ela fez uma integração para cima, a sentido montante, ou também chamada de upstream. Ou ela pode integrar uma etapa posterior da produção do floco de milho. Dizer, agora eu sou um distribuidor, vou ter umas frotas que vão entregar até o supermercado e tal. Então, ela, nesse caso, está pegando mais uma etapa, que é uma etapa agora ajusante, ou downstream, ou integrando para baixo. Então, qualquer tipo de integração desse cria uma cadeia, uma indústria mais verticalizada, né? Se você, por exemplo, isso não acontece na indústria de produção de flocos de milho. Eles não produzem, a indústria de milho não produz milho. Milho é produzido, o Brasil é um grande produtor, grande exportador, grande player em milho, e produz milho em escala muito alta e produz muito barato, de modo que não faz sentido uma empresa de milho, produtora de flocos de milho para fazer cuscuz, ou outro bolo, ou outro uso que se dê, vai agora estar produzindo milho. Não há razão nenhuma para ela produzir milho se ela tem um mercado competitivo que produz milho. E se ela fosse decidir produzir milho, talvez ela ia fazer um péssimo negócio ao usar o mercado. Ok, isso é um bom exemplo de uma empresa que não vai verticalizar. E pode ser que ela verticalize no sentido dela mesma entregar seus produtos. Isso aí poderia fazer algum sentido, possível que alguma empresa, tá, mas o mais razoável é que ela também contrate empresas para fazer a distribuição do seu produto. Ok, mas eu concordo que distribuir é muito mais factível do que produzir milho. Isso aí eu sei. Mas em algumas áreas, vamos vir aqui para a nossa realidade de Pernambuco. Vamos para cá. Vamos imaginar, por exemplo, o jornal Folha de Pernambuco. Quem vai para o carnaval no Recife Velho, ou quem trabalha lá, ou por qualquer razão vai lá, porque quer que seja razão, vai ver uma enorme gráfica do jornal Folha de Pernambuco, naquela avenida principal que entra, né? Não sei, na Rio Branco ou na Olinda, não me lembro assim, Marquês de Olinda. Mas qualquer uma paralela a outra. Lá está uma grande gráfica da Folha de Pernambuco. E a pergunta é, por que um jornal vai ter uma gráfica? Ao mesmo tempo, se você olhar para Pernambuco, tem uma editora Bagaço, e não tem gráfica nenhuma. Não tem gráfica nenhuma. Ela é uma editora, produz livros e não tem gráfica nenhuma. Estranho, né? Porque aqui na indústria do jornal o cara faz essa integração, e por que é que na indústria de livro não faz? Pronto, custos de transação, fundamentalmente custos de transação. Então, claro, a gente vai ter que desenvolver essas ideias para ir em frente. Eu, antes de desenvolver, vou querer que a gente pense um pouco num erro extremamente comum quando se fala em integração. É muitíssimo comum, e nós vamos bater nesse erro da agora até o final da segunda aula, é muito comum a seguinte afirmação, mesmo entre economistas: essa empresa deve ser muito lucrativa. Ela é muito lucrativa por quê? Porque ela vai dar matéria-prima ao consumidor. Será? Será que isso faz sentido? Qual o grau de integração da Amazon? Quantos livros produz a Amazon? Quantos livros imprime a Amazon? Quantas distribuidoras de
transportadoras aéreas, o professor a Amazon. E aí? E a Apple? E a Apple? Quantos chips por que ela não produz tudo isso? Os chips, as consoles, os vídeos não, o screen, a tela e tudo mais. Porque não é verdade que o fato de uma empresa ser integrada verticalmente é necessariamente mais lucrativo do que a outra. Não é verdade. Bom, então a gente está rompendo agora com um senso comum. O senso comum, os economistas, mesmo os economistas, pô, essa empresa aí ganha dinheiro em todas as etapas. Ganha dinheiro na produção da matéria-prima, ganha dinheiro no produto, ela mesma entrega lá e tal. Ok. É só uma pergunta. Alguém duvida que a Coca-Cola é uma grande empresa? Duvida que a Coca-Cola de Pernambuco é uma grande consumidora de açúcar? Não. Alguém conhece alguma usina de açúcar da Coca-Cola em Pernambuco? Absolutamente não. E por que a Coca-Cola não compra uma usina de açúcar em Pernambuco? Por quê? Porque não tem dinheiro para comprar uma usina de açúcar? Óbvio que não. Então, e por que é que a Folha de Pernambuco compra uma gráfica, que é uma coisa cara, difícil de gerir, que tem. Por quê? E por que é que, então, num ramo integra, no outro ramo não integra? Aí a gente vai introduzir uns conceitos que o professor, todo dia para dar essa aula, tem que treinar antes, mas treinar a palavra resposta, que é especificidade. Especificidade é uma palavra-chave que a gente vai ouvir daqui para diante, que vai explicar uma grande parte do fato de que uma empresa, de alguma indústria, é integrada verticalmente e outra não é integrada verticalmente. A Coca-Cola não precisa se integrar verticalmente por uma razão muito simples. Ela não precisa produzir açúcar, porque açúcar é um produto que ela pode encontrar no mercado. Eu, enquanto que a Folha de Pernambuco, ela não encontra uma gráfica para imprimir o jornal dela. Aí você vai dizer, que é isso, professor? Uma gráfica não pode imprimir o jornal da Folha de Pernambuco? Claro que pode. Existe oferta de máquinas de impressão de jornal no mundo todo, existe uma indústria na Alemanha, na China, de impressão de jornal. E por que a Folha de Pernambuco faz isso? Por especificidade. Porque imprimir um jornal tem um timing absolutamente extraordinário. Existem coisas velhas no mundo, mas não existe coisa mais velha do que o jornal de ontem. O jornal de ontem talvez seja o traste mais velho do mundo. Então, um jornal só existe naquele timing. Ou você tem um jornal para entregar naquele momento, ou a Folha de Pernambuco entrega aquele jornal de manhã, ou não adianta ele essa hora, a gráfica chegar lá e dizer, ó, que jornal lindo que eu imprimi aqui, agora vamos começar a impressão. Se eu chegar numa aula à noite, e eu já fiz essa experiência numa aula minha, levei alguns exemplares de um jornal Diário de Pernambuco, uns 3 ou 4 exemplares, e botei lá na mesa e disse que era de quem pegasse, ninguém pegou. Ninguém pegou. Se a aula fosse de manhã, se a aula fosse de manhãzinha, alguns pegariam. Alguns pegariam. Então, uma gráfica de um jornal não é a mesma coisa de uma gráfica da indústria de livros. Se você pegar um livro qualquer, e agora eu vou pegar, por exemplo, o livro que me deixou ontem acordado, A Evolução Improvável, impressa por uma grande editora internacional, HarperCollins. Mas vamos ver aqui o que é que essa tela diz. Esse livro foi impresso pela exclusiva em 2019 para a HarperCollins Brasil. O papel do miolo é Pollen Soft, 70 gramas por metro quadrado, e a capa é de cartão 200. E por que é que uma empresa como a HarperCollins não tem uma gráfica e a Folha de Pernambuco tem uma gráfica? Nesse caso aqui, a especificidade de time é importantíssima,
Um livro ser entregue hoje ou amanhã, pode ser até que dê uma multa contratual e tal, mas não é nada grave, não é nada grave. Não é, os gráficos são. Tem uma coisa que dizia antigamente, palavra de gráfico, quer dizer, nunca entregar realmente no prazo uma coisa. E não é nada demais o cara não entregar um livro, esse livro ter sido impresso em 2019, o cara, pô, era para me entregar no dia 12, me entregou no final do mês e tal. Isso pode não ser uma coisa que não é coisa importante, a não ser que tivesse todo um programa de lançamento, de programa de tudo, mas de uma maneira geral, isso não é uma coisa fundamental. Agora, que tal o jornal entregar, a gráfica entregar o jornal, a Folha de Pernambuco ao meio-dia, entregar para a empresa Folha de Pernambuco? Então, a Folha de Pernambuco disse: não, 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 não. Eu não quero isso. Eu quero, eu mesma imprimo. Por quê? Porque é muito comum, e isso a minha experiência de Uber me confirmou. Eu encontrei dois motoristas de Uber, que um tinha sido motorista do carro, de uma empresa de um grande jornal de Pernambuco, um jornal de comércio, e outro tinha sido de distribuição do Diário de Pernambuco. Esse um caso fantástico. Ele trabalhou 35 anos na mesma empresa, só assinou a carteira uma vez. E ele disse que para ser motorista de Uber, o problema é que ele passou um ano fazendo a transição, porque não é brincadeira, ele passou 35 anos trabalhando na produção do jornal de madrugada. E quando ele começou o Uber, a mulher dele falou: agora não, agora você vai virar normal e vai trabalhar de dia como marido de todas as minhas amigas, depois de 35 anos. Aí ele passou um ano, ele falou: e hoje eu adoro trabalhar de dia, mas trabalhei 35 anos, entrei garoto, passei 35 anos, dia completei 35 anos, passei um tempo e agora estou trabalhando aqui no Uber, satisfeito da vida, tranquilo, cuidou da vida dele, dos filhos, ok. Quer dizer isso, que na edição de um jornal, e perguntei muitas coisas a ele, que ele me confirmou. É uma coisa extremamente diferente. Então, cheia de particularidades. Cheia de particularidades que não pode ser contratada com a gráfica. Pode, claro, tudo pode. Agora, para você fazer isso, você teria um monte de custos, que o custo de transação é imenso numa situação como essa. Imagine só o tipo de contrato para você garantir que o cara, às 2 horas da manhã, lhe entregava o jornal, que é isso que acontece. O jornal, no começo da madrugada, em geral, já está pronto. Mas o outro motorista, o outro Uber, me dizia o seguinte: eu não conto, às vezes, na minha vida, que o jornal estava praticamente pronto, acontecia um fato extraordinário às 11 horas da noite, e o editor corria: vai buscar os gráficos em casa. E aí o cara tinha chegado em casa, fazia meia hora, tinha tomado uma cerveja, estava relaxando, o cara falou: volta, 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 que o fulano morreu, volta, 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 porque o governo decretou isso, aquilo, tudo, o cara voltava e tal. Cadê essa gráfica para fazer isso? Então, nesse caso, no jornal, faz sentido essa produção ser verticalizada e você ter nessa cadeia de produção, a empresa, nessa cadeia de jornais, haver uma verticalização que não é motivo suficiente para que a indústria de produção de editora de livro também verticalize. Então, estou dando um exemplo, digamos, a editora pernambucana Bagaço não tem gráfica nenhuma, não faz assim. Mas a Folha de Pernambuco tem uma gráfica para imprimir o jornal dela por razões de especificidade. Então, os custos de transação de uma situação como essa pode ficar muito alto e a empresa, então, prefere dizer: não, é melhor que eu mesmo faça. Já a Coca-Cola diz, a Bagaço diz: não, não, eu compro os serviços gráficos. Agora, como nem tudo é assim de uma maneira tão rigorosa, a Coca-Cola compra açúcar, mas não é assim também. Existe um certo grau de especificidade no açúcar. Eu digo isso porque visitei uma usina de açúcar e o cara me apresentou: esse é o açúcar que eu produzo para a Coca-Cola. É um açúcar diferenciado. Por quê? Ele me mostrou, eu disse: eu quero ver o contrato, porque isso tem a ver com o meu trabalho, com a minha área. Ele me mostrou o contrato
Por exemplo, a Coca-Cola exige um grau de solubilidade total. E na Coca-Cola não vai aceitar pequenos pedacinhos de açúcar que não se dissolvem no líquido tal. Quer dizer, um açúcar normal, se ele vender para você, você bota no café, vender para uma lanchonete, não tem nada, o cara bota lá, nada, mas o açúcar. Tal. Então, tem alguma especificidade também no caso do açúcar da Coca-Cola, mas não suficiente para ela comprar uma empresa. Ela, em vez de comprar uma usina, ela faz um contrato onde põe suas restrições todas, assume os custos daquele contrato. Então, nesse caso, para a Coca-Cola é mais barato fazer um contrato para produzir aquele bem específico para ela. No caso da Folha de Pernambuco, ela mesma imprime o jornal dela. E no caso da editora Bagaço, ela simplesmente contrata os serviços de uma gráfica. Então, está aí a ideia de entre fazer e comprar no mercado. Existem várias nuances. A Coca-Cola nem faz, nem compra no mercado. Ela não vai em qualquer distribuidor de açúcar e diz, me dê aí 10 caminhões de açúcar. Não, ela tem um produto com um certo grau de especificidade que ela resolve através de contrato. Então, mas é muito melhor do que ela própria produzir açúcar. Então, pronto. Vamos digerindo tantos conceitos, tantas ideias, tantas palavras, upstream, downstream, especificidade, custo de transação, mas é isso mesmo. Vamos com calma, essas palavras vão ser voltadas, os conceitos vão ser reelaborados, depois a gente vai olhar de um ângulo maior, depois a gente pode transformar isso em gráfico, pode transformar isso em equação, em outra, mas a gente precisa absorver esses conceitos. Ainda mais que nós, professores, estamos conscientes que o fato de se tratar de um curso especial permitiu a matrícula de alunos sem nenhuma formação anterior em economia. São uma grande minoria, mas a gente também quer respeitar essa minoria e dar a ela a possibilidade de fazer o curso. Vai ter que se esforçar muito mais do que um aluno que já tem uma certa maturidade, mas não está absolutamente fora do jogo. Ok. Ô, Kelly, antes de passar para o próximo slide, deixa eu só fazer um comentário que essa expressão upstream e downstream que você mencionou aí, né? Obviamente é uma expressão em inglês, mas que lá em Minas ia ficar mais esclarecedor se a gente dissesse upstream para rio acima e downstream para rio abaixo, né? Sim, e é exatamente essa ideia. Porque a gente lembra que o rio ele tem um fluxo direcional, né? É sempre uma direção. Ele vem da nascente e vai até o mar. Então, rio acima, você está indo lá para a base, você está indo lá para a Ou a matéria-prima. montante, também os engenheiros dizem a montante, quando Pois caminha para quando está é que montante. para nós economistas, as palavras montante e jusante é aquilo que a gente viu depois do desastre de Mariana. A gente ficou. Aham, exato. Isso. Mas não é tão comum. Então, upstream, rio acima, no sentido de ir em direção à nascente, e Isso. no caso da indústria, em direção à base, né? Aquela matéria, Matéria-prima. né? Tá, então vamos lá. Devolvendo a bola aí para você. Tá. Então, aqui um gráfico simples, uma maneira simples de tentar integrar isso, que o Luiz colocou aqui, que eu acho que ficou muito legal. Por exemplo, no caso, na primeira situação, sem integração, você tem aí preto e azul, né? O produto 1 fabricado por uma empresa, o produto 2 por outra empresa, e aí chega no produto final, bem, aqui, digamos, uma empresa 1 produziu açúcar, a Coca-Cola aqui produziu, uma empresa produziu açúcar, o livro que eu digo, a edição do livro, contratou o livro, fez o livro, pode ter feito toda a parte de edição do livro, pode ter até vários produtos aqui, mas aqui a impressão foi feita nota gráfica. Então, uma coisa é a produção do livro, outra coisa é a gráfica e para chegar no livro. Mas, digamos, podia fazer uma integração a montante. A integração a montante seria, digamos, essa empresa que a gráfica aqui, não, eu vou agora virar editora. Eu mesmo agora vou editar o livro, né? Eu não vou só agora vender serviço de gráfica, não. Eu vou virar agora uma editora. Isso aconteceu no passado, hoje não tem mais, mas aconteceu.
grandes, gráficas e tal, começaram também a fazer produção e tudo mais. Então, fez uma coisa a montante, no sentido, pegou a parte de edição. A gráfica pegou a edição. Ou a jusante aqui, quem fazia o produto 1, que era edição, resolveu agora comprar a gráfica. Fez uma integração ajusante, ou uma integração downstream, ou uma integração para baixo, no sentido que na direção do consumidor, do final, do produto final. Então, quando vai na direção da matéria-prima, a gente está falando rio acima, está falando upstream, a gente está falando a montante. Quando a gente está falando integração a montante, a gente está falando para baixo, água abaixo, rio abaixo, água abaixo, a direção do produto final, né? E quando a gente faz a jusante, é isso que eu estou dizendo. Jusante é quando você vai, desculpe, é jusante quando é água abaixo, montante, água fina, porque eu me atrapalhei na leitura aqui em cima. Mas a ideia não tem confusão nenhuma. Quer dizer, quando você faz a integração para baixo, você está indo no sentido das águas e está indo no sentido do produto final. Você está fazendo uma coisa jusante e você está fazendo uma coisa downstream. Quando você faz uma aquisição a montante, você está indo água acima, está indo na direção da matéria-prima, faz uma coisa upstream. Então, isso aí talvez vai criando, dando uma consolidação das ideias. Legal. Vamos passando. Pronto. Uma questão fundamental da firma é definir seus limites, claro, incluindo aí o seu limite vertical. Quer dizer, eu vou parar onde? O que é que eu vou fazer e o que é que eu vou comprar? É aquilo que a gente estava discutindo. Quer dizer, eu vou fazer o quê? Depende. A empresa de Folha de Pernambuco pode dizer, não, 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 eu vou fazer a edição do jornal e vou imprimir o jornal. Eu não posso esperar que ninguém... Mas eu perguntei também ao cara do jornal, e a distribuição? Não, não, a distribuição não precisa fazer, porque tem um monte de gente que trabalha nessa distribuição. A gente entrega de madrugada e de manhã ele já chega na mão dos consumidores e tal. Então, ele integra, mas não integra completamente. Ele vai desde da edição do jornal, composição, tudo mais, mas no, os jornais em geral não faz a distribuição. Quem faz são empresas, várias empresas, em geral não é nenhuma, várias empresas, e pode ser uma também, faz a distribuição do jornal. Ok, mas onde para? Onde para? Esse é um problema. Quer dizer, eu faço a impressão, mas eu vou parar aqui. Eu não vou fazer distribuição. Eu posso comprar distribuição. Eu posso dizer ao cara, ó, tu tem que estar com esse jornal nas bancas de revista às 5 horas da manhã, nas casas às 6 horas da manhã. E o cara, legal, faz. Quando na hora que ele não faz, o cara liga para lá e diz, ó, o cara tá entregando o jornal muito tarde aqui e tal, e ele tem como ir controlando, ir controlando essa empresa que está prestando esse serviço a ele e tal. Mas se fosse para imprimir, não tinha como ele controlar. Então, esse problema, esse comentário que eu estou fazendo aí, que a gente está falando de forma extremada, mas todo dia dei o exemplo da Coca-Cola, que nem compra no mercado diretamente e nem produz. Ela simplesmente faz um contrato especial de produção daquele seu açúcar, que é um açúcar especial, e ela usa, então, um contrato para produzir aquele açúcar que tem muitas especificidades. No caso, especificidades técnicas, de dizer grau de solubilidade, de clareza, jornal de umidade, está tudo especificado no contrato. Eu quero aquele açúcar. Porque se fosse para comprar um açúcar qualquer, eu não precisava vir a você. Eu ia no distribuidor de açúcar e comprava em qualquer lugar. O cara que vende o açúcar, o produtor do açúcar, até brincou comigo, falou, é pena que ela não me pague por todas as exigências que ela faz do açúcar, mas tanto paga que ele continua produzindo. É. Beleza, Luiz. Podemos Agora, passar. ele está dizendo que, sim, existem várias, como estou dizendo, possibilidades intermediárias. Por Uhum. exemplo, joint ventures, franqueamento,
contrato de longo prazo, como da Coca-Cola tem contrato de longo prazo com essa usina. Franqueamento, todo mundo hoje sabe o que é a atividade de franqueamento, uma atividade que hoje é comum. A gente começou a experimentar isso na Coca-Cola, na McDonald's, mas hoje a gente sabe como é. Um franqueamento. O franqueamento é um tipo de arranjo que nem é. O cara não. A McDonald's não é dona dessa McDonald's aqui, não. Essa McDonald's aqui de Pernambuco tem um dono, tem um dono. Não é uma empresa da McDonald's americana, não. Mas eles têm um tipo de contrato. Digamos, eles dizem, ó, tu vai vender McDonald's, mas McDonald's, a loja vai ter que ter esse padrão. A marca da McDonald's sou eu que cuido, a publicidade da McDonald's sou eu que cuido. E você vai ter que ter o grau de limpeza, de rapidez, tudo dentro de um determinado padrão. Vai usar. Você acha que a McDonald's de Pernambuco amanhece o dia dizendo, menino, vê onde é que o pão está mais barato hoje? Não, não. A McDonald's obriga ele a produzir um determinado pão com aquelas características, contratados e tal. Da mesma forma, você está pensando que aquele alface ali, aquela alface é uma alface qualquer? Não, é uma alface também produzida especificamente para ele. Tem uma série de especificidades. Então, o franqueamento é outro tipo de relação que não é obrigado você dizer eu faço ou não faço. Não, tem um contínuo aí. Por exemplo, a representação de automóveis. A General Motors não é dona da distribuidora General Motors de Pernambuco, assim como a Honda não é, assim como nenhuma empresa. Aquela empresa dali é controlada por um grupo pernambucano, mas tem um contrato de longo prazo com um monte de características e ela é obrigada a cumprir aqueles padrões, todos. Eu contratos extremamente difíceis. Eu conheço um caso de um distribuidor de automóveis, que teve problemas enormes com a franquia dele por um descuido. Um, alguém numa estrada, eles representam uma área ainda mais silvestre assim, alguém encontrou numa estrada um veado animal ferido na perna e tal, levou para lá, eles e cuidaram dele, mudaram a perna, virou lá e tinha um espaço lá e tal. E alguém denunciou. Acredite se quiser, a empresa nacional veio em cima deles e foi uma coisa séria. E daqui para explicar que aquilo não era, que eles tinham pegado aquele viado e tal, foi que o IBAMA e as relações dele foram lá e tal, mas aquilo foi um problema sério. Por quê? Porque aquilo ali podia mexer na marca de automóvel que eles distribuíam. Eles brincaram, mas brincam hoje dizendo que foi o dia das tartarugas dos jabutis voadores, que jabuti é uma coisa que muita gente queria em casa e tal, e eles tinham também uma jabutis, e nesse dia as jabutis voaram tudinho, pularam o muro, lá tudo jabuti, porque com medo da fiscalização. Jabuti é um animal lá para ele, na área dele, trivial. As pessoas criam, como a gente cria quase galinha. Não digo tanto galinha, mas coisa muito comum. Mas uma visita do Ibama e tal, para eles foi um risco danado e tal. Por quê? Porque no contrato de franqueamento tem essas exigências. Você tem que cuidar da marca, tem que cuidar da imagem da marca. O piso, eu vi parte da construção, o piso tem que ter essas características. O piso, tem um piso assim que não pode escorregar. Oi, travou, Kerly? Kerly, tá me ouvindo? Alô, alô? Parece que nós tivemos aqui uma pequena interrupção. Kerly, vamos tentar reconectar. Só um minuto, pessoal.
Uhum. Doutor Kerli, está nos ouvindo? Parece que caiu mesmo. Bom, nós vamos interromper então essa primeira metade aqui da aula e eu vou retomar o contato com o Kerli e a gente volta a gravar para completar a explicação dessa primeira semana em que a gente está se dedicando aqui aos custos de transação. Só um minuto, por favor. A gente volta já já. Até o próximo vídeo.